pick it up, dust it off. When I fall down 11, I get up 12. Don't need nobody else. Yeah, I can save myself. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Propósito Cast, onde negócios, vida pessoal e propósito convergem para um mesmo lugar. Eu sou a Cintia Antunes, mãe de 3 crianças, Luca e Henrique de 9 anos, Gabriela de 2 anos e meio, esposa do Felipe, filha da Graça e do Abel, cristã, musicista, apaixonada por leitura, por aproveitar a vida, adoro tomar um café, um vinho, e ao longo do tempo vocês vão conhecendo um pouco mais sobre mim. Tô aqui para apresentar esse podcast super expectativada no nosso primeiro episódio. Chamei convidadas especiais que estão aqui comigo, vocês já vão conhecer. Além disso, eu sou também engenheira de produção, tenho especialidade em finanças e em gestão e sou CEO da Propósito, uma aceleradora, que é quem está oferecendo esse podcast. A Propósito, ela existe para acelerar negócios com propósito. O nome já diz, a nossa missão é trabalhar e alavancar empresas que, de fato, estejam alinhadas aos nossos valores. Tem 15 anos que eu trabalho com consultoria de gestão, consultoria de finanças, e ao longo desses meus anos como consultora, já trabalhei em grandes, pequenas e médias empresas. Recentemente, tive a oportunidade também de ser C-Level de uma empresa, e ao longo desses anos, fui descobrindo que não é só o técnico que faz uma empresa alavancar. A gente precisa também estar muito enraizados nos nossos valores e ter um propósito muito forte. E é sobre isso também que a gente vai conversar aqui nesse podcast ao longo dos episódios. Bom, o nosso tema de hoje é a falácia do empreendedorismo materno. E eu já vou explicar o porquê da falácia. Nasce uma mãe, nasce uma empreendedora. Frase clássica, né, mulheres? E a gente tem o dado aqui de que 7 em cada 10 mulheres abrem o seu negócio após se tornarem mães. Mas a gente sabe que nem todo mundo abre os seus negócios por propósito ou por vontade, muitas sim, mas muitas mulheres abrem os seus negócios depois de se tornarem mães por não encontrarem espaço no mercado. Então, muitas mulheres decidem se tornar empreendedoras por outros gatilhos que não apenas o gatilho da vontade e do propósito. A minha história de empreendedorismo, contando rapidamente aqui para vocês, a gente está compartilhando essa história ao vivo, né? Não contei para vocês ainda, mas a minha história de empreendedorismo é o seguinte. Eu comecei a empreender desde nova, gente. E, deixa eu ver, tava na faculdade, comecei a vender trufa e sex shop. Que maravilhosa! Trufa com sex shop, tudo a ver. Tudo a ver. Prazeres. Prazeres da vida. Então eu vendia camisa, sempre adorei empreender, adorava. E aí, depois que eu formei, eu fui trabalhar na Falcone, né? Lá é o berço da minha escola de gestão. E logo que eu casei, eu saí, vim abrir a minha empresa de consultoria aqui em Juiz de Fora. Então, assim, estive sempre empreendendo ao longo do tempo. Só que quando eu engravidei e ganhei os meninos, né? Já falei que eu tenho gêmeos. Cara, começou a não fazer sentido pra mim aquela vida. Aquela questão... Porque, assim, eu era consultora, era dona da minha própria empresa. Mas a gente que é consultora, a Ju também a gente passa muito tempo no cliente, é muita demanda dos outros, e eu já tinha demanda da minha casa para resolver. Então eu falei, cara, eu não quero mais isso para mim, vou abrir novos negócios, abrir novas frentes de trabalho. Então a partir daí, eu virei doula, eu tive uma plataforma de educação de gestantes, né, que foi a Escola de Gestantes, eu tive a Mamãe Gourmet, que foi uma empresa de alimentação saudável. Enfim, fui tendo vários negócios paralelos, já fiz parte de uma empresa de óleos essenciais também, de empreendimento de óleos essenciais, e fui trabalhando com o objetivo de estar perto dos meus filhos. A consultoria não me permitia isso naquele momento, e o meu empreendedorismo, ele teve muito propósito, sim, né? A Escola de Gestantes foi o grande propósito da minha vida, assim, e hoje eu vejo como que isso convergiu para o mesmo lugar de consultoria, porque isso alimentou os meus valores, mas não... foi muito necessidade. Eu precisava estar perto dos meus filhos naquele momento inicial da vida, né? E aí eu quero ouvir um pouco da história de vocês. Antes eu vou apresentar elas aqui. Então, tô com 4 mulheres hoje, 4 mulheres especiais para dar início a esse episódio. Ana Clara Leles, mãe do Antônio e do Inácio, educadora física por formação, fundadora do Pilates Center, com 15 anos de experiência empreendedora. Atuou também na área social por 12 anos como idealizadora e voluntária do Aviva, do Instituto Aviva.
É sócia fundadora do Mulher Tá On, um ecossistema de negócios liderados por mulheres que acolhe, cuida e facilita o acesso feminino à oportunidade de desenvolvimento. Seja muito bem-vinda, Ana. Muito obrigada, é um prazer estar aqui hoje. Mari Guedin, mãe da Luna e do Ravi, psicóloga por formação e empreendedora por gosto ao desafio. Atualmente está à frente do portal Eclipse Kids, voltado para colorir a infância, e também é sócia do Mulher Tá On, que além de ser o primeiro coworking family friendly da região, retroalimenta a comunidade mais feminina da cidade. Seja bem-vinda, Mari. Obrigada. Fernanda Lima, mãe do Caio, que não é a do Rodrigo Hilbert, né? Não, mas Mãe do Caio. o marido é bom também, né, gente? Mãe do Caio e Caetano, servidora pública por dever e empreendedora por propósito. Sócia fundadora da Lifeaholic Turismo, atuou com turismo de alto padrão por 7 anos. Após se tornar mãe e viver intensamente a revolução que a maternidade traz consigo, iniciou o trabalho com mulheres e, junto com outras sócias, fundou o Mulher Tá On, comunidade que acolhe, cuida, incentiva e facilita o acesso feminino a oportunidades de desenvolvimento financeiro e emocional. Seja bem-vinda, Fê. Obrigada. Achei interessante que cada uma descreveu o Mulher Tá On de uma forma diferente, vocês perceberam? Juliana Faria, mãe do Pedro e da Júlia, executiva com quase 20 anos de atuação nas áreas de experiência do cliente, vendas, inovação e diversidade, trabalhou por mais de uma década em multinacionais farmacêuticas e em seguida foi para o mercado de consultorias. É fundadora da Masilab e do Mulher Tá On. Acorda todo dia para gerar impacto positivo e impulsionar transformação em contextos pessoais e empresariais através de estratégias para o desenvolvimento de pessoas, parcerias com sinergia e efeitos multiplicadores. Que potente essa descrição. Como você, Vai né, Ju? vendo aqui, propaganda é a alma do negócio. Então vamos lá, vamos começar por você, Ju. Conta pra gente sua história de empreendedorismo, maternidade. Então, eu uso muito, até nos treinamentos, um conceito de empreendedorismo como estilo de vida. A gente trouxe isso um pouco para o Mulher Tá On. Quando a gente vê a etimologia da palavra empreender, é você se propor a realizar algo que seja difícil. E assim, gente, nasceu, já está empreendendo, né? Pensa a realidade brasileira. Eu sou igual você. Durante a escola, eu já vendia 1001 coisas. Eu comprava brinco na Feira Hippie, porque eu cresci em Divinópolis. Eu sou de Piedade de Ponte Nova, uma cidade muito pequenininha. Fui para Divinópolis, eu comprava brinco na Feira Hippie em BH. E aí eu vendia na escola depois de usar uma vez. Então, assim, tipo, 12 anos eu já estava brechó, já estava ali lançando influência. Estudei, então, assim, para eu fazer faculdade, né, vim fazer prova, eu organizei expedições de estudante, lá na minha cidade a gente chamava de especial. E aí, durante a faculdade, também tive múltiplos trabalhos enquanto eu cursava farmácia e bioquímica. Então, logo que eu me formei, eu fui para São Paulo, trabalhei em 2 multinacionais lá, uma suíça e uma dinamarquesa. Durante esse meu tempo, né, teve uma coisa muito que me impactou muito em relação à maternidade, que foi a minha primeira entrevista de emprego pós-Pedro, que é o meu filho mais velho. Eu viajava muito antes do Pedro nascer, eu ficava em Juiz de Fora só aos finais de semana. E aí, quando veio o Pedro, eu falei, eu não quero continuar viajando, vou começar a procurar outras oportunidades de carreira acadêmica a continuar no mercado. E aí eu fiz alguns processos seletivos e antes do Pedro, a 1 hora de entrevista era sobre a Juliana, era sobre o meu trabalho. Depois do Pedro, mais da metade do tempo era para saber como é que eu ia conciliar. Até que, de saco cheio disso, na entrevista que eu passei, eu fiz essa provocação. Eu falei, olha, tá me chamando muita atenção um ponto. Antes do Pedro, só se falava sobre o meu trabalho. Por quê? A criança precisa de uma rede de afetos. Eu sou uma delas, eu sou a mãe, ele tem um pai, ele tem avós. Uma coisa que eu construí desde o dia que o Pedro nasceu foi uma rede de pessoas e uma rede de amor em torno dele. Eu não quero abrir mão da minha carreira, eu estou aqui fazendo esse processo, é a 5ª etapa, e eu estou literalmente de saco cheio de ficar a todo momento tendo que provar que o meu filho vai ficar assistido enquanto eu trabalho. Isso me culpabiliza, isso faz com que eu me sinta inadequado de querer continuar trabalhando. E aí, assim, passei no processo, sempre tive muito apoio da empresa em relação ao maternar, ao conciliar carreira e maternidade.
Mas o empreendedorismo, ele veio depois da pandemia, o empreendedorismo no meu CNPJ próprio, né? Porque eu brinco que desde sempre eu empreendi em outros CNPJs. É muito em linha com, com a expansão do impacto que eu queria gerar. Quando você está numa grande empresa, você tem ali alguns papéis específicos e eu comecei a querer fazer coisas além. Aí eu comecei conciliando a carreira CLT com algumas consultorias comerciais. Então, eu bolava ali algumas estratégias comerciais para amigos, estratégia de desenvolvimento de equipe, até que a coragem veio, muito em linha com não querer viajar e ter a flexibilidade no sentido de ser dona do meu horário. Depois que a Júlia nasceu, 2 filhos, a pandemia me fez ver como é bom, né, apesar de toda a parte ruim da pandemia, né, o fato de você estar em casa todos os dias, retomar uma rotina de atividade física que ficava um pouco difícil. Então, eu tive burnout 2 vezes, muito em linha também com essa sobrecarga, que a gente sabe que não é fácil. E aí eu optei por empreender para tentar ter um pouco mais de domínio sobre a minha agenda. É, E aí encontrei essas mulheres maravilhosas, né? Então, para além da consultoria, a gente criou o Mulher Town, que eu acho que é um espaço que eu gostaria de ter tido desde o primeiro dia que eu me descobri no mercado de trabalho, sabe? Eu acho que é um espaço que incentiva a gente a ser a nossa máxima potência em todos os nossos papéis, em todos os papéis que a gente quiser exercer. Então, esse aí é o nosso sonho junto. Maravilha, Ju. Quem quer falar agora sobre como descobrir o empreendedorismo, se nasceu empreendedora? Eu também sou mais ou menos assim, eu já sempre empreendi, mas o foco mudou totalmente depois da maternidade, porque todos os empreendimentos eu já tive coisas variadas mesmo, assim, desde a faculdade, aí eu já tive esmalteria, ótica, já passei por todos os ramos. Sex shop não, né? Não, sex shop não. Mas seria. Ainda não, vamos pensar. Mas depois da maternidade, não por coincidência, né, veio a Eclipse e o Mulher Tá On, que, querendo ou não, eles têm essa interseção, né, na mulher, mãe. Então, assim, eu posso dizer que o empreendedorismo, ele me acompanhou muito com a temática da circunstância no momento, assim. Momento da minha vida, empreender nesse ramo combina. E aí, sempre gostei desse desafio. E aí, depois, né, da aluna e do Ravi, eu tive que parar de atender, parar de trabalhar no que eu trabalhava, porque veio uma pandemia, 2 filhos e aquela coisa assim, né? Pode voltar amanhã, 40 dias, no início era 40 dias, depois era 3 meses, ficamos 2 anos. E nasceu a Eclipse, né? Porque Luna e Ravi, nasceu o meu Eclipse e era para ser uma coisa temporária, né? Quando acabar a pandemia, eu volto a Agora que eu me dei trabalhar. conta. Eclipse é por causa disso? É. Luna e Ravi? É porque Olha, Luna é de lua lua e e Ravi Ravi de é sol. sol, Que Aí legal. nasceu o meu eclipse na pandemia. Nossa, que massa. E quando acabasse, eu ia voltar a atender, ia voltar para minha vida normal e a eclipse ia ficar ali. Mas não foi isso que aconteceu, né? Ela ganhou proporção de dentro para fora, né? Rolou aí uma química nossa e a eclipse se perpetuou, tá aí já, né? Um pouquinho mais de 3 anos. E assim que acabou a pandemia, não sei se você sabe, mas aí eu entrei depois no Mulher Tá On, porque Não, eu não sei. fui na Mulher Tá On, Mãe Tá Off, que foi onde tudo começou. Uhum. E eu não sabia nem do que se tratava, mas quando eu vi esse nome, Mulher Tá On, Mãe Tá Off, eu falei, a mãe doida pra tá precisa off. ficar off, eu preciso de... Eu não sei o que vai ter, não sei o que é, eu não conhecia, né? A Ju, a Fê, as meninas. Na época, a Camila era minha nutricionista materna infantil, que eu amamentava 2, precisava de acompanhamento nutricional. E aí ela mandou num grupo que a gente tinha, eu falei, eu não sei o que é, mas eu vou. E aí conheci as meninas e estamos aí, né, nesse casamento e com esse propósito mesmo que também linka, né, com a maternidade. Então eu falo muito assim, no meu caso não foi a maternidade que me levou a empreender, mas a forma que eu empreendo hoje tem tudo a ver com a maternidade, né, com a demanda da mulher mãe. Perfeito. Bom, eu não sei falar se desde quando que eu sou empreendedora. Eu trabalho, sou mão na massa desde muito cedo, sabe? Desde uns 9 anos eu trabalho, já trabalhei nas coisas dos meus pais. E quando vim para a faculdade, comecei a trabalhar também, era a forma de me sustentar.
E aí, no final da faculdade, eu passei num concurso público, né? Na sua apresentação você falou, né? Eu sou servidora pública, por dever, e também é o que paga minhas contas, né? Mas sempre tive, a minha alma nunca ficou quieta, sabe? Então, eu sempre tive uma inquietude e queria empreender de alguma forma. E aí eu inaugurei o empreendedorismo na minha vida com a Lifeaholic, que era uma empresa de viagens. E fiz várias viagens pelo mundo e tal, né? Vários roteiros personalizados. Mas aí virei mãe e tudo virou, né? Virou mesmo. Eu falo que eu sempre gostei de viajar, mas aí eu sinto que quando chegou a maternidade, virou para uma viagem interna, sabe? E o Caio nasceu na pandemia e tudo estava parado, assim. Então eu fiquei muito naquela bolha mãe-bebê e vivi isso intensamente. Tão intensamente que também tive, acho que a gente é parecida nesse sentido, um momento em que eu empreendi em coisas de maternidade. Então, a gente até fez juntas, né? Não lembro, um curso. E aí depois eu me formei em terapeuta de puerpério, porque eu falei assim, gente, como assim que não falam pra gente que é uma loucura? Porque não é assim, simplesmente nascer um filho, né? A gente se vira inteira do lado do avesso, assim. E me veio muito essa vontade de passar isso para outras mulheres também, de ajudar de alguma forma. E aí, logo depois, encontrei as meninas e a gente começou, como a Mari falou, com o Mulher Tá On, Mãe Tá Off, que para mim, naquele momento, fazia muito sentido. Eu fiquei por muito tempo considerando que era pandemia e o meu serviço público me deixava trabalhar home office, né? Eu fiquei muito tempo ali dentro, inserida mesmo na maternidade. Eu lembro que eu falei com a minha mãe assim, mãe, eu descobri, eu quero ser só mãe. Essa é é o meu propósito de vida. E ela falou assim, calma, minha filha, calma, que tem um tempo e essas coisas passam. E passou, e eu senti essa vontade de voltar a fazer coisas de mulher para além da maternidade. E foi assim que surgiu o Mulher Tá On, junto com essas maravilhosas. E estamos aí tentando achar espaço, né, para equilibrar nossos papéis. Todos os papéis que a gente se dispõe a fazer, que fazem sentido para a gente, mas sem esquecer de cuidar da mulher que existe dentro da gente e dos sonhos, né? Que estão dentro da gente, que não podem ficar perdidos não por conta da maternidade, ou do trabalho, ou da família. E é isso. E nisso a comunidade Mulher Tá On ajuda muito, né? É um facilitador mesmo. Eu acredito que diferente das meninas, né, e de você também, eu nunca trabalhei CLT, eu nunca trabalhei para outra pessoa. E desde que eu formei na faculdade e que eu me vi numa situação assim, e agora, o que eu vou fazer? Eu montei um estúdio pequenininho, num cômodo, num apartamento em cima da onde eu morava, e ali eu comecei a atender. E assim eu vivi o meu empreender até os meninos nascerem. E eu falo que ao longo desse tempo todo, no estúdio de Pilates e buscando formações e trabalhando, eu nunca me vi realmente como empreendedora. Eu nunca me reconheci nesse lugar. E eu lembro que a Ju falava muito comigo, porque a Ju e a Fê foram minhas alunas antes, né, já há mais tempo, antes do Mulher Tá On existir. E a Ju falava, e aí eu montei o estúdio em 2019. Em 2011, a gente começou o projeto do Instituto Aviva, que começou como um projeto. E a Ju falava, você é uma empreendedora social. E eu falava, não, tipo, sabe? Imagina. Eu nunca me vi nesse lugar. E aí, e era uma coisa para mim que eu me colocava muito, eu trabalho, eu faço, mas eu não quero ser refém do meu trabalho, eu quero ter qualidade de vida, e isso me colocou muito num lugar de não me arriscar tanto e de me contentar com o mediano por muito tempo. E quando as crianças nasceram,
nasceu em mim também, né? Nós todas aqui fomos mães de pandemia, assim, com crianças muito pequenas em casa. O Antônio, meu mais velho, nasceu no primeiro fim de semana de lockdown. Então, assim, era tudo novo e tudo muito só a gente. E aquilo começou a me dar uma inquietação. E eu, assim, e agora? O que que eu vou fazer? O estúdio fechado, não podia abrir. E aí, primeiro, começou para mim um caminho de buscar me entender e me conhecer. Do tipo, quem eu sou, assim, o que que eu realmente quero? Qual que é o papel do meu trabalho hoje na minha vida? Qual que é o papel da maternidade? Porque eu sempre quis ser mãe. Quando perguntam assim, qual que era o seu sonho de infância? Eu acho que eu falava que eu queria ser mãe. Mas eu nunca quis só ser mãe. E isso ficou muito claro para mim nesse começo da maternidade. E aí, quando eu voltei a trabalhar e que eu precisava me distanciar dele, aquilo me fazia tão bem estar ali no meu espaço de trabalho, mas ao mesmo tempo eu precisei começar a olhar para o meu trabalho de outra forma. Porque para eu estar ali trabalhando, eu precisava ter alguém com ele. Eu tinha, né, rede de apoio, minha família, mas você começa a literalmente fazer conta, essa matemática. E aí você para de se contentar com o pouco, com o mediano, e entende que 1 hora longe do seu filho, para você trabalhar, ela vale muito. E aí eu comecei a olhar para o meu trabalho de outra forma e comecei a me valorizar mais como profissional. E aí isso veio num crescente, eu comecei a fazer parte de ambientes que tinham esse ecossistema de crescimento com o olhar de propósito, mas também o empreender, não só como estilo de vida, mas como uma coisa que vai te dar liberdade, autonomia e que vai te permitir realizar seus sonhos. Essa virada de chave veio para mim depois da maternidade. E hoje eu consigo mostrar, falar e colocar o meu valor sem me sentir culpada por isso, né? Sem me sentir, sem julgar a mim mesma pelo que eu faço. E tô encontrando hoje um lugar de me culpar menos por gostar muito de trabalhar. De me culpar menos por me dedicar tanto ao trabalho quanto eu me dedico à minha família. A gente fala muito de equilíbrio, né? E eu falo até nas minhas aulas, né, pro movimento e tal, e eu falo, gente, o equilíbrio é um sacrifício. O equilíbrio, ele traz peso, ele traz esforço. Eu não quero viver no esforço, eu não quero viver no sacrifício. Então eu falo, eu não busco o equilíbrio, eu busco harmonia. Sei que é da música, a harmonia é aquela combinação fluida de vários elementos e que te entrega uma coisa bonita, uma coisa que funciona. Então eu falo que hoje o que eu busco é a harmonia entre a maternidade, o trabalho, o casamento, a família, o eu, né? E tô nesse caminho. Acho que é uma busca constante, né? Com certeza. Essa questão que você trouxe sobre ver o seu trabalho de forma profissional é perfeito para a gente tomar o gancho que eu quero aqui. Que é da gente discutir um pouco dos riscos da desorganização desse empreendedorismo materno. Porque, assim, muitas pessoas caem do nada dentro do empreendedorismo materno. Nunca foram empreendedoras, nem em outros CNPJs, porque é isso também, não necessariamente está empreendendo dentro do seu CNPJ. Mas não tem esse perfil. E aí elas caem ali, não sabem como fazer, ficam completamente desorganizadas, desestruturadas. E aí, por a gente estar falando de empreendedorismo materno, são mulheres que estão aí em tripla jornada, né? Elas cuidam da casa, elas cuidam do filho e depois elas vão trabalhar. Eu falo que uma mulher em home office, ela tá muito mais em home do que em office, né? Ela passa, eu do meu quarto até o escritório, eu demoro 20 minutos e a minha casa é muito pequena. Porque a roupa que a criança deixou no chão eu vou catar. Só tem uma loucinha aqui, eu vou lavar. O homem não. O homem do quarto da escritório gasta 10 segundos, porque ele não tem essa visão do resto das coisas que ele tem que arrumar. Só que essa visão que a gente tem é muito prejudicial para o nosso trabalho, porque a gente está focado em solucionar todas as questões da casa, das crianças e depois o trabalho. E aí o que isso ocasiona?
uma romantização do empreendedorismo. Como se eu pudesse fazer isso tudo, depois dedicar 1 hora do meu dia pro meu trabalho e eu fosse ter dinheiro. Não, você não vai ter dinheiro. Não vai dar certo, essa conta não vai fechar de jeito nenhum. Então você precisa dedicar um tempo para o seu negócio, ainda que você tenha flexibilidade de horário, que é isso que a Ju falou, né? Então, assim, dentro do empreendedorismo, você trabalha menos do que no CLT? Não, você trabalha de forma mais flexível, mas você não trabalha menos. E aí eu queria perguntar para vocês como que vocês gerenciam isso, porque assim, até para mim hoje isso é uma problemática, né? Eu me batalho em mim todos os dias para ter o meu horário de trabalho certinho, né? Vou pro coworking, essa é uma das formas que eu A utilizo. solução do home office Fica aí o jabá. é o hein? coworking. Maravilha! Mas eu acho que essa daí é o calo de todas nós, assim, né? De conseguir organizar, assim, todas as coisas. Uma coisa que eu tenho feito, porque eu sempre fui meio desorganizada, mas a organização eu vejo que é algo assim, se a gente não faz, é impossível viver depois que se tem, né? Eu tenho 2 trabalhos, mais 2 filhos, mais todas essas coisas para gerenciar. Então, eu tento separar por blocos durante o dia. Então, e aí é até uma coisa que a Ju me ensinou a fazer, de colocar no Google Agenda e com cores diferentes. Então, eu tenho o bloco Eu, Fernanda, que é o meu momento de autocuidado, né? De fazer exercício, de fazer as minhas coisas, de me cuidar mesmo. Tem um momento com os meus filhos. Então, por exemplo, a quarta-feira à tarde é o dia que é dedicado a eles. Eu sempre tenho os dias que eu vou buscar e levar na escola. Enfim, então eu faço esses blocos, assim, o momento que eu saio com o marido, porque senão, se não marcar também, não vai, né? É uma problemática de todos. É uma problemática de todos. E o momento que eu vou e que eu coloco ali, esse momento eu tô trabalhando para o TRT, esse momento eu tô trabalhando para a Mulher Tá On. E em vários momentos a casa que lute, porque a casa realmente, né? Eu tenho uma pessoa que me ajuda, mas ainda assim tem aquela coisa, né? O que é que vai fazer para almoço? Aí eu finjo que eu não tô ouvindo, sabe? Deixa a casa lutar. Às vezes o marido chega, não tem isso, não, porque era você não é responsável pelas compras. Então, assim, foi essas questões de delegar também coisas da casa pro marido. Então, o Renato lá em casa é quem faz as compras. Então, Olha, se ele gostei disso, hein? reclamar que tem alguma coisa, assim, eu sempre supervisiono se tá faltando alguma coisa pros meninos, né, pros meus filhos, mas de resto, cada um que cuide da sua fome. Então, assim, a casa que lute é um slogan que ficou na minha vida depois da maternidade. E essa questão de realmente tirar blocos de tempo, assim. E uma outra coisa que para mim fez muito sentido também é que a gente descansa do trabalho quando, por exemplo, a gente está fazendo uma atividade física ou quando a gente está com a criança, porque são energias diferentes. Então, a energia intelectual ali do trabalho, a gente consegue descansar ela na energia física, na energia relacional, quando a gente está com os nossos filhos. Então, montar uma agenda que mesmo que não tenha pausa, né, aquele momento, não tem um momento que eu estou descansando deitada no sofá. Não existe esse momento, praticamente, né, na agenda. Mas é uma agenda que é muito movimentada, mas que ela vai circulando as energias, sabe? E isso, para mim, tem feito sentido. Maravilha de dica, hein? Gostei. Eu vi no seu Instagram você falar sobre isso. Eu já organizo assim, inclusive a Maria que trabalha comigo, ela fala, quinta-feira à tarde é tempo para filhos, né? Chama tempo para filhos. Ela, nossa, mas esse tempo todo não dá pra marcar uma reuniãozinha aí? Não, não vai estar, não. Aí tem que ser inegociável também, né? Outra coisa, tipo, é o meu bloqueio de agenda, é inegociável. Porque senão tudo vem na frente e aí a gente se perde. Eu gostei da dica da cor, que eu não uso isso ainda. E aí dá pra você entender esse balanceamento, essa harmonia. É isso. E vai tirando a culpa, porque a gente tende a achar que a gente faz muito menos do que a gente faz, né? Então, assim, ai, nossa, mas essa semana eu não fiquei com os meus filhos, ou essa semana eu não consegui trabalhar conseguir fazer coisas para Mulher Tá On como eu queria. Tá, mas vamos lá, eu realmente fiz, olha aqui, né? Quando a gente volta e tem ali essa bússola, né? Esse desenho com as cores, isso dá uma facilitada. Pelo menos para mim tem sido muito bom.
E o impacto que eu vejo muito grande na nossa carreira, nos nossos resultados financeiros, é essa questão da economia do cuidado, né? É como se a gente tivesse, de fato, uma outra jornada. Tem dados de pesquisa que homens dedicam, em média, 10 horas semanais para o trabalho doméstico. A gente dedica 3 vezes mais. Mesmo na nossa geração, que os homens são um pouco mais conscientes. Nessa pesquisa também tem um dado muito legal de que adolescentes de 14 a 20 anos, meninas dedicam 86% do tempo delas para tarefas domésticas. 86% das meninas fazem algum trabalho doméstico. Nos meninos é só 23%. Então a gente vê como que é estrutural isso, que o menino, nós que somos mães de meninos também, o nosso papel de plantar sementinhos do amanhã. Sabe, dos meninos desde cedo entenderem que o papel do cuidado com o outro, com si mesmo, com a casa, com o todo, é do menino também. E aí eu já pego um gancho que é um diferencial da mulher no mercado de trabalho, que é esse olhar do cuidado e do todo. Muitas vezes as empresas falam assim, né, em relação à contratação de mulher, poxa, mas vai ter o tempo da licença maternidade. Ou às vezes mulheres ali por volta dos 35 anos que não têm filho, a empresa já fica ali ressabiada de contratar. Só que, ouvindo o Mamilos Podcast, que é um outro podcast, né, que a gente ama, uma pesquisadora trouxe que, em relação à licença médica, os homens têm um tempo maior de licença médica do que as mulheres, mesmo com a gente tendo licença maternidade. Por quê? A mulher se atenta mais aos cuidados médicos no geral. Mulheres não fazem esporte de risco. E depois dos 40, gente, a peladinha da quarta-feira vira esporte de risco para os homens. Não precisa ser só uma bike, não, entendeu? E o cuidado realmente preventivo que o homem não tem. Então, de fato, é mais uma barreira que é estrutural realmente para a nossa carreira, porque não existe nada que comprove que a gente deixa de olhar para a nossa carreira e é prejudicial para a empresa ter mulheres. Existe o dado da sobrecarga, que a gente trabalha mais em casa e a gente tem isso muito claro. E aí entra no que a Fê trouxe, que é realmente você se incluir na agenda, porque cuidar de quem cuida é primordial, que a gente não se esqueça, né, de cuidar do outro, mas que a gente cuide da gente primeiro. Então, não é fácil. Eu acho que a culpa permeia muito a gente nesse sentido, porque é uma sensação sempre de uma inadequação, sabe? E que você tá deixando algo para trás. E aí, gente, não tem muito jeito. Às vezes, quando eu falo sobre planejamento de tempo, as pessoas falam que, mas eu não quero ficar engessado. Mas não é um engessamento, é de fato uma organização, sabe? Para você ter clareza ali e você conseguir elencar prioridades. Até pra gente não fugir de tarefa chata. E disciplina, né? E disciplina é liberdade. Eu acho que assim, a gente ter uma previsibilidade é uma coisa que tranquiliza a nossa mente, de fato. Então, é uma organização que no começo pode ser um pouco difícil, mas que eu acho que é essencial. E a gente balizar também a expectativa, porque se você dedica 2 horas para o seu negócio, você vai ter resultado compatível com 2 horas. E aí a gente vem aí para um recorte, né? O nosso recorte é um recorte muito privilegiado. Mas quando a gente vai falar para mães em uma situação, mães solos, em uma situação de inferior à nossa, né, de mais dificuldade, como que essa dedicação mínima impacta na segurança alimentar, inclusive, daquela família, sabe? Então, é uma busca muito necessária da gente olhar para o nosso trabalho de fato como uma fonte de sustento e de um futuro melhor para os nossos filhos, sabe? Para a gente olhar, para essa culpa ficar longe. A gente vê que ser ambiciosa é muito bom. Nós mulheres temos muito problema para falar sobre ganhar dinheiro, né? A gente fala assim, a gente trabalha porque a gente quer mais, mas a palavra dinheiro, eu quero ganhar dinheiro. A gente tem que fazer um treinamento sobre isso. Aí tem aquela E falar, eu quero ganhar dinheiro. Tem aquela dinheiro, música assim, dinheiro. né? Não quero dinheiro, quero amor sincero, não. Eu quero dinheiro e eu quero amor sincero. Eu quero muito, Dá gente. pra Não me ter os vem com dois. pouco, não. A frase que a gente ouvia quando criança, não dá pra ter tudo, que eu repito às vezes para as crianças. Não, escola, dá pra ter tudo. É uma frase limitante pra caramba, né? E essa coisa de não ganhar o dinheiro traz uma série de consequências, especialmente quando a gente fala de uma situação em que a casa depende totalmente da mulher, que é ansiedade,
depressão, né, que vem dessa desmotivação. Pô, então me falaram que nesse lugar de empreendedorismo eu ia ganhar dinheiro. Por que que eu não tô ganhando dinheiro aqui dentro? Simplesmente porque a quantidade de horas que você trabalha determina. Não necessariamente, não é uma conta tão exata, mas o tempo e a energia. Vamos falar sobre energia. A energia que você dedica ao seu negócio é que vai te trazer resultado. Se você não dedica essa energia, o resultado simplesmente não vai vir. E eu acredito muito nesse olhar de profissionalizar o nosso trabalho. Que foi essa virada de chave que eu tive e que, por vezes, a gente encara, a gente mesmo e as pessoas do entorno encaram o trabalho da mulher, considerando uma estrutura familiar, que não é a única renda, como um complemento de renda, né? Ah, não, o marido é que assume as despesas e a mulher tá ali trabalhando para ela comprar as coisinhas dela, As ou para brusinhas, né? comprar as coisinhas dos filhos ali, né? Fazer um mimo. E isso tira a gente desse lugar de profissionalizar o nosso trabalho. A gente não se enxerga como profissional capaz de gerar dinheiro. E aí, quando a gente para de olhar dessa forma e quando a gente se coloca de igual para igual e entende que a gente tem tanta capacidade quanto o nosso companheiro ou companheira de gerar dinheiro para a família, isso faz também a gente encarar a nossa divisão e organização de tempo de outra forma e não colocar tudo na frente, nem colocar tudo na frente do nosso autocuidado, nem colocar tudo na frente do trabalho. Mas é sempre um desafio e o que eu percebo, né, assim, hoje eu consigo ter isso muito mais claro para mim, muito pelo que a gente está construindo juntas. Né? A gente sabe o quanto o Mulher Town é esse lugar seguro da mulher se sentir capaz, mas a gente faz isso para nós mesmas, sabe? Entre nós quatro. E aí eu brinco que eu falo, a Ju tem ferramentas e ferramentas, então é isso, né? Tipo, a Fê falou das cores e tal. E aí você vai aprendendo um pouquinho e vai experimentando, vai colocando isso na sua rotina e vai entendendo o que que funciona. E quando você fala que rotina, disciplina é liberdade, até para a gente lidar com os imprevistos. Se você tem ali clareza de como é a organização do seu tempo, se de repente você precisa encaixar uma consulta médica, você já sabe, vou botar aqui nesse. Ou tive um imprevisto. Se a gente não tem essa organização, a gente fica maluco, a gente fica apagando incêndio o tempo todo, em todos os lugares, né? Sim, perfeito. Bom, a gente falou um pouco aqui sobre a questão do empreendedorismo, mas tem mulheres que se tornam mães e querem continuar na carreira, porém tem dificuldade, né? Vai para uma entrevista de emprego. E até em cliente acontece isso, né, Ju? A gente já Sim. conversou sobre isso. A gente, enquanto consultora, vai no cliente, quem ficou com as crianças? Alguém já te perguntou quem ficou com as crianças, Felipe? Nunca. Porque nunca ninguém pergunta pro pai. E eu já fiz essa provocação, uma reunião com o cliente 8 horas da noite, numa terça-feira. Quem ficou com as crianças? Eu falei, não sei o que é pior, se é você me perguntar isso ou se é você marcar a reunião sabendo que eu tenho 2 filhos, mas estou aqui. Depois eu dei aquela risadinha para poder Fingiu que era não brincadeira. pesar no clima, mas cutuquei. Tá certo. Porque a gente passa por isso, né? E o homem, às vezes, não tem noção do incômodo que isso gera na gente. Porque a gente já tá com culpa. De 8 horas da noite a gente tá na reunião. Exato. E ainda me vem com essa pergunta. Delícia. Isso quando a gente não tá na balada com um copinho, né? Quem ficou com as crianças? Pior ainda. Mas enfim, então tem mulheres que querem continuar na carreira dentro de uma empresa, né? Gostam de trabalhar ali, mas não encontram um ambiente apropriado para isso. É um ambiente completamente inflexível. E aí, assim, que dicas a gente pode dar para essas mulheres, para elas seguirem na carreira? Às vezes não tem nenhum perfil empreendedor, gente. As pessoas também acham que todo mundo tem que ser empreendedor, pelo amor de não, Deus. Não. Empreendedor é quem tá afim ali, tem um mínimo perfil. Lógico que a gente pode Termina desenvolver. com dor, não é à toa, né? Exatamente. A gente pode desenvolver habilidade de empreendedorismo? Pode e deve, inclusive, né? A gente tem que estar em constante desenvolvimento. Mas tem gente que não tem perfil, não tá afim. E para essas mulheres, o que elas vão fazer, né? Eu tenho várias amigas que trabalham aí, cara, 8 a 10 horas por dia, tendo 2 filhos, não conseguem almoçar com as crianças, não conseguem buscar as crianças na escola. Como que elas podem se reinventar aí também, enquanto mães, mulheres, para não perder esse espaço no mercado? Porque não é nem por elas continuarem na empresa, mas porque
existe um desejo de estar ali dentro, né? Elas querem trabalhar. E aí? O que vocês acham? Não, é muito desafiador mesmo, né? Porque vem de uma questão cultural e o país também, né? Eu não ajuda. Eu lembro quando a aluna nasceu, eu trabalhava no comércio. E aí tinha ali 4 meses de licença maternidade, mais 1 mês de férias, né? 5 meses. Eu saí, nunca primeira mãe de primeira viagem, daqui 5 meses eu volto. Na hora que eu vi a aluna ali, eu falei, eu não vou voltar daqui 5 meses. Com quem que eu vou deixar essa criança, não sei o quê? Aí vem o pediatra, não, amamentação exclusiva 6 meses. Como que você amamenta exclusivo 6 meses? Se com 5 eu tenho que estar no horário do comércio, batendo 8 horas da manhã, e aí? Aí eu vou levar minha filha para o trabalho comigo? Então, assim, as próprias leis do país, as circunstâncias, nada disso já começa o erro daí, né? O erro de cálculo daí. E é aquela coisa, né? A mãe é quem fica quando todo mundo sai. Claro, né? A sobrecarga materna, né? A falta de rede de apoio. Não é uma questão de romantização. A mãe fica porque é a mãe. A mãe fica porque não tem ninguém para ficar. Então a mãe tem que ficar. Então é realmente, assim, muito difícil assim, conciliar, né? E aí junta, se você tem uma circunstância, assim, uma situação financeira para você contratar uma rede de apoio paga para você voltar a trabalhar, é um quadro, é uma bolha e é minoria. E quem precisa voltar a trabalhar com horário, né? Às vezes um CLT e tá ali um horário, e não tem uma rede de apoio, não é todo mundo que consegue vaga em creche, essa situação da culpa materna. E às vezes você vai trabalhar, o seu salário você vai pagar a pessoa para olhar, no final vai ficar 0 a 0, como é que faz? Então eu não vou trabalhar, vou ficar em casa, mas aí como que eu vou comer? Então é muito difícil. Acho que por isso até, né, que esse dado, assim, de muitas mães que às vezes nem, não têm perfil empreendedor, nunca tiveram nem essa vontade, mas assim, não tem jeito. Ou eu começo, sei lá, a fazer bolo em casa, começo a abrir a minha empresa de um jeito que eu posso carregar meu filho debaixo do braço, ou vou passar fome, né? E a gente Uma tem coisa dado em assim. relação às mulheres serem demitidas também, né? Então a gente tem que realmente o mercado de trabalho expulsa muitas vezes essa mulher. 50% das mulheres, É de acordo com a muito. FGV, são demitidas após serem mães. Então, então assim, o que que eu acho? Eu acho que a gente tem que adotar aprendizagem contínua como uma obrigatoriedade para mulheres, porque se a gente tem uma formação a mais, a gente já ganha menos e já é expulsa do mercado, se a gente não seguir aprendendo, já era. O que é mais um desafio de tempo, né? Porque como a gente tem o trabalho do cuidado, a gente acaba se dedicando menos ao estudo. Mas, assim, ter aprendizagem contínua como um valor. A gente tem muito curso gratuito hoje na internet. Eu lembro que em 2006 eu fiz um curso do Sebrae, sabe? Então, assim, a gente tem essas ferramentas há muito tempo. Então, buscar aprender continuamente. Formar uma rede de apoio. Eu falo que às vezes a gente pode não ter uma rede de apoio, né, igual eu tenho minha mãe que mora próximo, mas tentar formar essa rede de apoio eu acho que é bem importante. Buscar informações na prefeitura da cidade, porque o que eu percebo, a gente não tem creche para todas as crianças, mas eu percebo que tem também uma dificuldade de chegar até a informação de como colocar o seu filho na creche. Então, para aquela mulher, ela já começar no enxoval da criança, ela tem que cuidar também do enxoval emocional dela, mas desse enxoval de informações também que ela precisa ter, dada essa realidade. Então, buscar criar essa rede de apoio, aprender continuamente, se cercar de outras mulheres, porque eu acho que faz muita diferença você estar do lado de alguém que está sentindo a mesma culpa que você, que está vivenciando os mesmos desafios, os mesmos preconceitos. Eu acredito muito nessa rede de troca, sabe? Toda vez que eu precisei de uma ajuda, uma mulher me deu a mão, sabe? Isso assim, em N situações da minha vida, isso aconteceu. Então, eu acho que ter outras mulheres em situações parecidas para você trocar faz muita diferença. Quantas vezes as minhas crianças foram buscadas por alguma amiga? Trabalhar um pouco essa flexibilidade do controle, eu acho que pode ser um caminho. E mulheres que estão em espaços de poder, que têm um pouco mais de voz. Então, você que está no cargo de liderança, você que já é uma coordenadora, uma gerente, nós, no nosso papel de sermos empreendedoras e termos ali um privilégio, estarmos com o microfone na mão, trazer isso para as empresas, o quanto a diversidade melhora o ambiente, traz criatividade, sabe? Vamos alavancar as nossas qualidades,
e trazer isso para a pauta, sabe? Eu brinquei, né, que eu respondi o cliente assim, porque às vezes a pessoa só precisa de um clique para ela ver o quão preconceituoso, o quão patriarcal é aquele comentário. Então, assim, sempre que a gente tiver uma brecha, abre um espacinho para outra também, porque assim, a batalha é longa. A gente tem dado que o Brasil, para a igualdade de gênero, vai demorar 214 anos se a gente continuar do jeito que a gente está. Então, assim, não vai resolver. A gente morre e ainda não resolveu. Mas eu acho que pequenos passos dados continuamente, de mãos dadas, a gente vai chegar aí numa situação um pouco menos desfavorável para outras mulheres. E eu acho que é uma questão também da gente ir tirando um pouco esse perfeccionismo, principalmente em relação às coisas da casa. Então, quando eu falei essa coisa da casa que lute, né? Porque se a mulher, ela tá trabalhando ali, e ela tem os filhos, ela quer estar com os filhos também, né? Então, tem muita essa coisa de eleger prioridade. Então, trabalho e a maternidade estão ali no foco de muita prioridade. A casa não tem como, sabe? Roupa, gente, vamos deixar. Se não der para passar, Não, entendeu? gente. Então, assim, Alguém realmente passa roupa ir tirando essas coisas e ir delegando coisas da casa mesmo para o marido, né? Para quem puder ajudar uma amiga, não sei, sabe? Como a gente falou, formar rede de apoio para tentar suprir essas outras partes. Que não devem ser a prioridade naquele momento. Porque se tudo é prioridade, nada é prioridade. E quem fica por último é sempre a mulher em si, né? Então, eleger as prioridades e tentar delegar tudo que for possível, principalmente o que for da casa. Eu quero complementar aqui para a gente buscar ambientes de trabalho mais alinhados àquilo que a gente acredita, aos nossos valores. Que hoje a gente tem muitas empresas tóxicas. Tem mesmo. Mas a gente já tem muitas empresas que começaram a caminhar. Então a gente sabe que não tem vaga para todo mundo nessas empresas, mas dá para a gente buscar esses lugares. E se você estiver dentro de uma empresa tóxica, que você seja a voz que vai ajudar essa empresa a se libertar até onde der, né? Se não der, cara, cai fora e vai tentar um lugar que você consiga se expressar. Especialmente se você é uma mulher num cargo de liderança. Mas se você é homem num cargo de liderança também, você precisa fazer esse papel. Porque a gente não está falando só... o recorte aqui do podcast são mães. Mas a gente está falando de diversidade em todos os aspectos. E uma coisa muito importante, né? Eu fui líder de uma empresa recentemente. E, gente, a produtividade não se mede pelo tempo que você está trabalhando. Então, assim, as mães, elas vão precisar se ausentar mais? Vão! É a criança no médico, é o menino doente em casa, que não dá conta de trabalhar direito. Então, a mulher precisa de um pouco mais de flexibilidade, né? Apesar de que o homem também poderia estar levando essa criança no médico e tudo mais. Mas vamos lá. A mulher precisa de um pouco mais de flexibilidade. Mas quando ela está trabalhando, ela é muito mais produtiva pelas características que ela adquiriu, inclusive com a maternidade. De produtividade. A gente não tem tempo a perder. Você tem brecha para sentar no sofá? Não tem. Então, a gente sabe como fazer as coisas acontecerem de forma rápida, né? Fora outros aspectos da maternidade que trazem qualidades pra gente, habilidades diferenciadas, de gestão de conflitos, especialmente todo mundo que tem mais de um filho, né? Gestão de conflitos. A gente é expert em gestão de conflitos. Liderança, motivação. Então, assim, são habilidades que a gente vai adquirindo com a maternidade e que superam em muito a falta num período de tempo que a gente não vai estar ali na empresa, né? Eu sou muito a favor, não somente como consultora, mas também quando fazer parte de um quadro fixo de uma empresa, de não ter esse microgerenciamento de tempo. Eu acho isso um absurdo em pleno 2024, sabe? Acho que a gente tem que trabalhar com resultados, com criatividade, com liberdade de pensamento. Acho que isso que gera impacto positivo na empresa, gera lucro e gera satisfação para o colaborador. Quer melhor mundo que isso, né? A pessoa trabalhando feliz e a empresa gerando resultado. É isso. Exatamente. Gente, então é isso. A gente está encaminhando aqui para o final do podcast. Quero agradecer muito a presença de vocês. Foi uma delícia esse papo. Obrigada por aceitarem aí participar do primeiro podcast. Vão ficar marcadas na história desse podcast. Responsabilidade. Mas foi uma delícia. Muito obrigada. Querem falar alguma coisa? Indicação de livros. Vamos lá. Indiquem os seus livros relacionados. Posso aproveitar o gancho muito da Fernanda, dessa questão da casa, né? Que lute, dessa perfeição, que é até a indicação do livro.
que eu li muito depois que eu fui voltar a me dedicar ao trabalho, que as crianças nasceram, e era aquela coisa, eu vou trabalhar e vou ser mãe na hora que sobra, ou vou ser mãe e vou trabalhar na hora que sobra. Porque se eu priorizar um ou outro, eu vou me sentir culpada de alguma forma. E aí eu li um livro da Roberta Férez, que é A Mãe Perfeita Não Tá Mais Usando. E a capa do livro é até um não riscadinho, assim. E não fala nada de empreendedorismo, nada desse assunto de trabalho, mas caiu como uma luva para mim, assim, de gatilho mesmo. Porque era aquela culpa porque queria ser a mãe perfeita. E a gente é de uma geração que, assim, esse excesso de formação é ótimo, né? Somos mães informadas, mas ao mesmo tempo isso crucifica a gente, porque você sabe o que é certo e errado, e aquela enxurrada de informação, e a gente se cobra a perfeição. E quando eu li esse livro, eu falei, cara, não preciso ser essa mãe perfeita, que a casa precisa estar arrumada e a criança precisa estar com, né, as vacinas em dia, a alimentação tem que ser BLW colorida na cadeirinha, tudo lindo, né, tudo maravilhoso, amamentando a soneca. Eu falei, não precisa. E aí, se não precisa, eu consigo uma maternidade mais leve, que eu consigo conciliar com o meu trabalho, e aí eu me desenvolver profissionalmente, para eu voltar a ter vida, me ver como mulher, ter todas as outras coisas funcionarem. Então, foi tipo assim, diminuiu muito a minha culpa materna quando eu li esse livro, assim. Então, eu deixo até como indicação, né, se alguma mãe está nessa situação de buscar a perfeição materna, leiam esse livro. Ambiciosa como a Mamãe. É um livro que vira muitas chaves e, como a Mari disse aí, essa questão da culpa, mandar a culpa para longe. A autora, ela traz alguns dados de pesquisa que não nos deixam entender que a gente ter os nossos sonhos, ter as nossas ambições, vai fazer com que os nossos filhos sejam infelizes, ansiosos, adoecidos quando adultos. Muito pelo contrário, mostra o quanto que isso faz dessa criança que foi criada por uma mãe ambiciosa e no sentido de correr atrás dos seus sonhos. Eu sempre falo, eu não acho que toda mulher tem que trabalhar, eu acho que toda mulher tem que ser fiel ao seu sonho. E entender que ela pode ficar desassistida na velhice se ela não cuidar da parte financeira dela. Então, eu deixo essa sementinha também. Mas o livro Ambiciosa como a Mamãe, ele deixa ali com fatos e dados que a gente ir atrás das nossas ambições não vai deixar os nossos filhos impactados negativamente. Então, é a minha super indicação. Eu dou de presente, né, Ana? Eu falo que eu começo a catequizar as pessoas com os livros que eu gosto. E é um livro bem legal. Eu quero indicar um livro que chama Lidere como Mamãe, mas especialmente essa indicação é para os líderes de empresas. Também para as mães, obviamente, mas por quê? Ele é um livro que traz o panorama para a gente das habilidades que as mães desenvolvem e que são benéficas para o mercado de trabalho. Então, a gente começa a enxergar esse papel da mulher não mais como, ela vai faltar, ela vai deixar na mão. Mas não, ela vai trazer novas habilidades e novas formas de olhar para problemas que vão agregar na minha empresa. Então, quero deixar a indicação desse livro também. Bom, obrigada, mulheres. Obrigada, que honra sermos as primeiras. Obrigada pela oportunidade, Cíntia. Imagina, tamo junto. E logo mais a gente chega aí com o nosso segundo episódio. Você que tá aí nos assistindo, fique ligado que toda semana vai ter Propósito Cast pra você. Um abraço. Carry the hurt when it gets too hard. Pick it up, dust it off when I fall